E aí, programadores, beleza? Eu sou o Lorenzo e juntamente aos meus colegas Arua Cuenca e Lucas Crepaldi viemos através desse vídeo apresentar o nosso código-fonte, o nosso programa, que é um jogo desenvolvido para o trabalho final da disciplina de Programação 1, ministrada pelo professor Vinícius Ramos. Bom, o que a gente fez? A gente desenvolveu um jogo chamado World Kill. Bom, essa é a tela inicial do nosso jogo. Quando executado aparece essa caixa de texto, essa telinha com essa mensagem, clica em OK. E tem essa outra tela que tem a opção de, se eu quiser mudar o nível do meu jogo, ou seja, deixar ele mais difícil, porque mais fácil não tem como deixar. Se eu quiser mudar meu nível, se eu não quiser mudar meu nível, eu clico em não desejo mudar. Se eu quiser mudar, se eu tiver algum conhecimento do jogo ou achar que eu sou bom o suficiente para poder deixar ele mais difícil, eu clico em desejo mudar e aparece assim, do nível 2 ao nível 10. Vou colocar o nível 3 aqui, nível 2 pra gente testar. E clico em iniciar jogo. Aqui ó, parece que eu estou no nível 2 e a minha pontuação já está 150 e o jogo já está correndo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que digitar todas essas letras até essas duas linhas, antes das duas linhas chegarem ao final. Então, SUCCKTWX C. Esqueci do C. Ó, eu não consegui fazer a tempo, ó. Pareceu que eu perdi. E o tempo de jogo, de execução do jogo total foi 26 segundos e minha pontuação foi essa. Se eu acertasse, se eu conseguisse completar, eu ia subir o nível, minha pontuação ia aumentar e ia continuar daquela mesma maneira ali. Só que subindo o nível, a velocidade ia ficar maior e consequentemente o jogo ia ficar mais difícil. Bom, agora apresentando aqui na nossas linhas de código, nessas primeiras 4 linhas aqui, eu tenho a importação das bibliotecas que foram utilizadas para desenvolver esse jogo. No caso, a biblioteca Random, a biblioteca Time, a tkinter e a datetime. Logo em seguida, eu tenho a criação das variáveis globais que foram utilizadas e algumas foram necessárias atribuir valores a elas, como por exemplo a variável pontos e variável nível, para ter um bom desenvolvimento, para ter um desenvolvimento perfeito do programa. Em seguida temos a criação da nossa primeira função, cujo nome é cria matriz e tem dois parâmetros, n linhas e n colunas. Bom, para que serve essa função? Essa função ela vai criar basicamente a nossa tela de jogo através de uma matriz, ou seja, aqui ó, e vai retornar, ou seja, ela vai criar nossa tela de jogo através de uma matriz e vai retornar sempre essa matriz. Ou seja, o que ela vai fazer? Cada vez que retorna, vai preenchendo a tela, gerando as letras aleatórias e vai tendo o decorrer do jogo. Bom, dentro dessa função, eu vou criar a matriz que eu vou preencher. Então aqui ó, tem a criação da matriz, a iniciação dela, e aqui através de um loop eu vou criar as linhas e as colunas que vão ser da minha matriz, através de um loop para linhas e um loop para colunas. Eu retorno a minha matriz para cada vez que terminar esse loop eu preencher ela novamente. Bom, em seguida temos a função muda nível, que não foi necessário parâmetros. Bom, o que essa função vai fazer? Essa é a função que cria aquela, nas primeiras linhas aqui, eu tenho a criação do meu pop-up, do meu menuzinho, que eu vou, onde eu vou escolher meu nível. Em seguida eu tenho a criação dos botões de nível, do nível 2 até o nível 10. E aqui a parte principal, que no caso é a parte lógica dessa função, eu tenho essa verificação, que é a criação da função verificar nível, com parâmetro e valor. Foi criado duas variáveis globais,
utilizados aqui. E aqui assim, ó, se o usuário escolher para cada botão desse, para cada botão criado aqui, eu tenho um valor. Se esse meu valor for 2, no caso um exemplo, se o meu valor for 2, meu nível vai ser igual a 2, que é substituída aquela variável global lá no começo, que já foi criada. E aqui no caso foi criado no começo, e aqui chamada a variável. Meu nível passa a ser 2 e meus pontos passam a ser 150, e assim sucessivamente, até o nível 10. Através de if e elif. E se no final tem um else, eu não escolher nada, eu não quiser mudar meu nível, que é aquela opção não quero mudar, meu nível continua sendo 1 e meus pontos continuam sendo 0. Perdão. Bom, aqui depois temos a criação da função iniciar, que é a função que vai dar início ao jogo. Aqui a chamada de algumas variáveis globais que foram utilizadas aqui. Bom, nessa parte aqui eu tenho a criação, digamos, do cabeçalho da nossa tela de jogo, quando já está em execução, que é onde aparece o meu nível e meus pontos. E esse nível e pontos, eles são modificados através de um contador. E esse contador vai mudar de acordo com o nível que eu escolher. Ou seja, se eu quiser mudar meu nível, esse contador vai alterar e vai aparecer o nível que eu coloquei e os pontos que eu coloquei. Se eu não mudar, vai continuar do jeito que é o padrão do programa, que no caso nível 1 e 0 pontos. Aqui eu tenho, usando a função datetime e a função update. A função datetime eu vou armazenar o tempo que eu disse de execução do sistema, que vai ser usado para dar um relatório no final de quanto tempo a execução, quanto tempo eu levei para jogar. E a função update vai atualizando o jogo para a captura desse tempo. Aqui a função destroy, simplesmente ela tira o botão iniciar ali para não atrapalhar durante a execução do jogo. Eu tenho a criação das minhas variáveis, onde vai ser armazenados os dados do meu jogo, ou seja, que são o meu nível e os pontos. Olá, meu nome é Lucas. Vou continuar com a explicação do código do nosso jogo chamado WordQueue, na qual desenvolvemos em Python. Então, continuando aí de onde nosso amigo Lourenço parou, temos aqui a função chamada tecla, na qual é responsável por receber a letra correspondente à tecla pressionada no teclado e percorrer a nossa matriz para comparar com as letras nela contidas. Então, para isso, invocamos algumas variáveis globais. Criamos uma variável chamada pressionado, que como valor receberá a letra correspondente à tecla pressionada no teclado, pelo comando event.char, e já receberá a letra em maiúsculo, pelo comando .upper. É importante que seja em maiúsculo, porque lá na nossa matriz de letras aleatórias, as letras estão em maiúsculo, e o Python faz essa diferenciação. Um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo. Aqui criamos um loop de pesquisa, na qual percorremos a nossa matriz de baixo para cima, atrás de uma letra correspondente àquela que foi pressionada. E caso encontre, para cada letra encontrada, o usuário ganha 15 pontos. Então aqui está a condição correspondente a essa afirmação, né? Para cada letra pressionada, se ela for igual a uma das letras contidas em nossa matriz, a variável ponto sofre um incremento. Nela é somado o valor 15 ao valor anterior dela. É incrementado também o texto que aparece na nossa label, lá na janela do jogo, que é onde aparece os pontos em tempo real que o jogador tem. Também criamos aqui nessa linha um código para substituir cada letra que o usuário acertar
por um caractere nulo. Ou seja, se lá na nossa matriz contém a letra C e o usuário pressionar a letra C no teclado, lá na nossa matriz a letra C será substituída por um caractere nulo. E ela desaparecerá da tela. Nesta linha aqui atualiza o jogo e retorna. Depois temos a função deletar, que tem como função deletar as letras escritas posteriormente na tela e atualizar o jogo a cada loop. Depois temos a função mais importante do nosso jogo, do nosso código. Acho que foi uma das mais difíceis para o grupo inteiro aí, porque exigiu um conhecimento de algumas funções que não conhecíamos ainda, principalmente matriz, mas com muito estudo e dedicação nós conseguimos. Aqui novamente invocamos algumas variáveis globais, demos um nome para essa função de jogando, criamos uma matriz nova chamada num_linhas_matriz e demos o valor de 2, que será utilizada para a criação da nossa matriz. Criamos uma lista com a pontuação máxima de cada nível necessária para mudar de nível. Ou seja, para passar do nível 1 serão precisos 150 pontos, para passar do nível 2 300 pontos, do nível 3 450 pontos e assim por diante. Aqui abaixo é criada a tela onde as letras sorteadas serão exibidas. Na primeira linha temos o tamanho. Na segunda é onde criamos a matriz. Uma matriz de 2 linhas por 5 colunas, porque está definida aqui por essas duas variáveis. Essa nós já vimos aqui, que está com um valor de número 2, ou seja, 2 linhas. E a max scope está definida lá atrás, que nosso amigo Lourenço já deve ter falado, que são 5 colunas. A variável rodada é igual a 1 e o usuário perdeu igual a falso. Em cima dessas duas variáveis, nós criamos um laço de repetição. Mas antes de falar desse laço, eu quero falar por que nós usamos esse try. Esse try é caso o usuário apertar sair, o botão sair, o código ele não tenta informá-lo que outros processos estavam sendo executados quando ele pressionou o sair. Então, voltando aqui para o nosso laço de repetição, em cima das variáveis rodada e o usuário perdeu, criamos um laço, um laço que faz o update das variáveis nível e pontos e atualiza o jogo a cada loop. Aqui temos uma condição que se for da primeira rodada, a área de escrita das letras volta para o topo, ou seja, a linha onde contém as letras aleatórias volta para o topo da janela. E uma outra condição para o usuário mudar de nível. Aqui está falando a pontuação necessária para ele mudar de nível. E cada vez que ele passa de nível, é iniciado um novo jogo. E a variável nível sofre um incremento, é pego o valor antigo dela e somado mais 1. E assim por diante. Dentro disso é criada uma outra condição, que caso ele vença o nível 10, que é o último do nosso jogo, é fechada a janela do jogo criada uma nova janela. Nesta linha aqui. Essa nova janela aqui tem esse tamanho definido, nesta linha. Na outra linha definimos a mensagem contida nela, como muito bom. Depois bloqueamos o redimensionamento dessa nova janela. Aqui colocamos a mensagem que será exibida na janela, que é você ganhou, parabéns, tamanho da fonte. Depois isto é empacotado e enviado para a tela. E dado um break para sair do loop do while. Depois que acontece isso, retorna tudo de novo, retoma a mensagem escrita na tela, retorna a primeira rodada e a linha de letras volta para o topo. Aqui temos a parte do código onde nós conseguimos fazer a letra ir descendo na tela, ir caindo. Então, a matriz ela só é escrita até a segunda rodada. Então, criamos a condição aqui que se a rodada for menor do que 3,
ele entra num laço onde os valores são sorteados e atribuídos às posições da matriz. Então aqui nessa linha aqui, ó, são sorteadas as letras, ou melhor, os números, porque primeiro sorteamos números entre 65 e 91, incluindo-os, porque essas são as posições das letras de A a Z na tabela ASCII. Depois nós convertemos esse número para letra e adicionamos a matriz nessa outra linha do código. E depois é feito o delete da área tela. Criamos uma nova condição, que se for a primeira rodada só mostra uma linha da matriz, se não mostra duas. Empacotamos isso tudo e enviamos para a interface gráfica que nós criamos. Aqui temos o tempo de cada rodada, que é incrementado conforme o nível que o usuário está jogando, o evento disparado ao apertar uma tecla, e empacotamos isso e enviamos para a nossa interface gráfica também. A partir daqui agora vai ser o Aruan que vai explicar, vai continuar explicando o código. Queria poder me aprofundar um pouquinho mais, porém o vídeo ficará muito grande. Então, dou a palavra aí ao nosso querido amigo Aruan. Muito obrigado. Bom, depois da explicação dos outros membros, chegou a parte da verificação. Caso a rodada seja igual ao número de rodadas, significa que a repetição chegou no fim. Então ele vai verificar se no número máximo de colunas, maxcol, a matriz letra possui algum caractere caractere nulo, que foi definido para substituir as letras que eram acertadas. Então, caso não tenha, ele vai retornar um valor true para o usuário perdeu. E nisso ele vai executar esse procedimento. Ele vai pegar o tempo de agora, vai subtrair do tempo de início, vai destruir a tela jogo, que é essa aqui, vai criar uma nova com essa dimensão, com esse título, sem redimensionamento e com essa mensagem aqui, exibindo o tempo total em segundos que você executou seu programa e o número de pontos que você fez. Ele vai empacotar a mensagem e mandar para a tela. E vai mandar o foco do seu programa para essa mensagem. Caso a verificação dê errado, ou seja, caso ela não seja verdadeira, ele vai apenas incrementar a rodada. Aqui nessa parte a gente tem a criação do programa, ou melhor, da interface gráfica, que é o jogo. Então aqui a gente tem a dimensão dele, a gente tem o título, a gente tem o redimensionamento, que está marcado como falso, e aqui a gente cria um frame para conter o botão jogar e o botão sair. Esse frame vai ficar exibido logo no início, quando você abre o jogo. Então o botão jogar pertence ao frame botão e tem essas características: o texto dele, a largura, o fundo, a cor da fonte e a cor quando muda a atividade do botão, ou seja, quando clica nele ele fica verde, e o comando dele que é iniciar. Esse iniciar é essa função aqui, ele vai trazer direto para essa função. Já no botão sair, a gente tem as configurações dele e o comando dele é jogo.destroy, ou seja, ele vai fechar a janela do jogo. A gente empacota ambos e manda para a tela junto com o frame botão. Esse side é o lado, ou melhor, a posição em que o objeto vai ficar posicionado na tela, onde ele vai ser alocado. Aqui a gente tem o menu nível, que é um pop-up, um top level. Nesse menu nível a gente tem o título,
a redimensionamento e a gente traz ele para frente da tela para ficar acima, no caso, da outra tela. A gente força o foco nele e a gente obriga o usuário a interagir com esse pop-up. A gente coloca uma mensagem nele, aqui é o master da mensagem, então ela vai ficar hospedada nesse pop-up. A gente tem as configurações dela, a gente empacota ela e cria um botão. Caso o usuário queira mudar de nível, ele vai clicar no botão muda, que tem o texto desejo mudar, e vai enviar para a função muda nível, que é essa aqui. Caso o usuário não queira mudar, ele clica no botão não muda, que contém o texto não desejo mudar, que simplesmente vai destruir a menu nível, que é o pop-up aqui. A gente empacota ambos os botões e manda para a tela. Já no tutorial, que é outro pop-up, só que como ele foi definido depois, foi criado depois do menu nível, ele vai ser exibido antes dele. Então a gente vai primeiro interagir com um tutorial para depois interagir com o menu nível. A gente tem as configurações do pop-up e tem a mensagem dele, assim como o botão, que é o confirma tutorial. Esse botão vai simplesmente destruir a janela de tutorial para confirmar que você leu o que estava escrito ali. A gente envia a mensagem e o botão para a tela e cria o loop principal do jogo, onde todo o código vai estar hospedado, vai ser repetido durante a execução do programa. E é assim que a gente termina a apresentação do trabalho.